A mais uma live do Comercial Faixa Preta. Parabéns você estar aqui. Aqui a gente fala de comercial porque nós somos focados em comercial e nós somos faixa preta em comercial. De nada adianta ser faixa preta no marketing se você é faixa branca no comercial. Então seja muito bem-vindo e parabéns por você estar aqui. Hoje nós iremos falar sobre automações de time comerciais. Quais são as melhores automações? Quais são as automações que nós fazemos por aqui? Qual que você pode fazer por aí? Quais são as automações essenciais no seu negócio? É sobre isso que nós iremos falar hoje, mas antes da gente entrar no tema, já quero fazer um pedido especial que você já sabe qual é, porque eu sou pidão, né? Peço mesmo, porque se eu não pedir, eu sei que você esquece, quer deixar aquela curtida, aquele like. Yuri, mas eu não gostei. Se chegar no final você não gostar, você tira o like, dá dislike. Mas aperta logo esse like aí, compartilha com quem você conhece essa live, esse conteúdo, para que mais pessoas possam se tornar faixa preta em comercial. E também ativa o sininho, se inscreva no canal e ativa o sininho. Todas as terças-feiras, às 20h30, nós estamos aqui com comercial, falando de comercial. Iremos futuramente também trazer algumas pessoas especiais para estar aqui também falando, mas hoje o tema promete, hein? Ao meu lado, meu sócio, Vinícius de Sá. E aí, valeu, Yuri. Yuri, é muito bacana esse tema de automações, porque a gente faz robô com humano, dá muito certo. Eu convido você que está aqui nessa live, nesse podcast, ficar até o final, porque sem automação, teu comercial não chega à faixa preta. Pode chegar até a faixa roxa, que é 2 antes da preta, mas a faixa preta você não chega, porque você vai ganhar muita eficiência se você conseguir colocar automação junto com o teu comercial, fazer o seu comercial produzir muito mais, ganhar muito mais dinheiro. Boa. E trazer mais resultado com previsibilidade. A gente separou aqui alguns temas para falar de automações em vários lugares do nosso funil comercial, desde o marketing, desde da recuperação de leads, desde o processo de agendamento. Então, você vai ter muito insight aqui hoje e a gente vai te dar um mapa exato de como é que a gente trata automações hoje aqui na Full Sales System. Perfeito. Vini, vamos começar a falar? Por que colocar automação no comercial? Legal. Yuri, a gente tem... Não, deixa eu terminar, desculpa. Por que colocar automação no comercial se o comercial ele é humano? Cara, que maravilha. A parte humana a gente deixa para o humano. Agora, a parte que não necessita, que é processo repetitível, assim, é o mesmo processo, só precisa de um humano pegar lá e fazer, a gente colocar com a máquina. Porque isso parte de um centro em que a gente pensa que o ser humano, o tempo do ser humano que está trabalhando para a gente, pode ser tão importante quanto o nosso CEO. Né? Então, se a gente quer aumentar a nossa produtividade, a gente quer delegar, claro que a gente delega tarefas para pessoas que a hora é mais barata, mas por que a gente não pensa de delegar essa tarefa que essa pessoa está executando para uma máquina fazer tão bem quanto, de maneira mais previsível e de maneira mais assertiva? Então, é um modo de pensar no ser humano que está operando aquela máquina em uma pessoa pensante, uma pessoa autônoma. E quando a gente fala de comercial, o que a gente quer, Yuri? A gente quer que o comercial ganhe o máximo possível. Para ele ganhar o máximo, não adianta a gente querer pagar o máximo. Adianta a gente fazer ele produzir para aí, né, ele gerar esse bolo e ter uma fatia gorda desse bolo. Porque aí a gente está mais competitivo para ter gente boa. A gente está mais eficiente gastando menos. Esse é o máximo, né? A máxima quando a gente trata automação no comercial. Então, tem vários lugares que a gente identificou e a gente está o tempo todo identificando, tá, Yuri? Eu vou te falar para o pessoal que está em casa de alguns pontos que a gente identificou para melhorar a automação no comercial. Porque quando a gente vê esse processo aqui, não precisa estar humano fazendo, a gente tem um programador que consegue fazer isso de maneira automatizada, a gente opta por isso. Agora, aquela parte humana de entender a objeção, tratar o emocional da pessoa, fazer um drible lá na objeção do cliente ou fazer uma sacada de usar uma persuasão, um gatilho específico, isso muito humano consegue fazer, a máquina não consegue. Hoje, né? Claro, tem a questão do AI, mas a gente ainda está colocando muito um humano muito bem treinado, performando acima do AI. Perfeito. A questão é o seguinte, né? A automação, ela não substitui a humanização. Ela complementa na humanização. Exatamente. Porque para que eu vou colocar um SDR mandando a primeira mensagem se eu posso já ativar uma primeira mensagem com uma automação humanizada? Uau. Para quê? Ou seja, eu coloco ali uma automação humanizada
E isso otimiza o trabalho do SDR. Porque ao invés dele ficar tendo que mandar mensagem para todo o lead que chega, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, a gente tem lá um funil de aquisição, né, que pode ser um e-book, pode ser um curso pago, pode ser um mini curso, pode ser os mais diversos. A pessoa baixou o e-book, o curso, automaticamente entra um humano ali mandando uma primeira mensagem, falando, fulano, obrigado por você ter baixado o nosso e-book, estamos muito felizes, vou te mandar o material por aqui para que você já possa conseguir ler de imediato. Mas me fala, o que te levou a baixar esse e-book? Exatamente. A pessoa respondeu, o SDR já liga. Exatamente. Isso otimiza o tempo. E garante, né? Porque Garante. a máquina nunca vai deixar de mandar a mensagem nos 5 minutos que a gente precisa, porque vendas é velocidade. Quando a pessoa se torna um lead, você quer pegar ela quente. O que a gente fazia antes? Treinava o time, olha, se chegar um lead, você sai correndo para mandar mensagem. A gente tinha que garantir isso com liderança. Porque fazer isso, uma equipe fazer isso, é uma equipe que precisa de liderança, precisa ter cultura, mas às vezes aquele SDR está em uma ligação. Às vezes ele se esqueceu, às vezes ele está doente, às vezes ele está com dor de barriga. Às vezes acontece alguma coisa e ele não manda. Mesmo que a gente vá atrás, treine todo dia, motive, venda a visão, a pessoa pode falhar e mandar em 5 minutos, no máximo até depois da pessoa converter. Então, em vez do SDR ter disciplina e gastar o tempo dele, se preocupar com isso, a gente coloca a máquina, porque a mensagem é praticamente igual. E ela é personalizada. Ela assim, coloca o nome da pessoa, porque isso é possível fazer, ou seja, o nosso sistema. A gente tem um programador, tá, gente? Vamos falar da nossa estrutura aqui da Full Sales, para mostrar o quanto a gente acha importante automatização no comercial. A gente tem um programador exclusivo, a gente tem um gerente de projetos que entende muito de automação, tem o nosso diretor de marketing, que também é a veia de automação dele é ferrenha, o cara é muito bom de automação, e tem eu que entendo mais ou menos de automação, já fiz muita automação na munheca, nos programas, então a gente trata muito automação, tudo que a gente pode automatizar, a gente automatiza. Então essa primeira mensagem que o Yuri citou, ela gera muita eficiência, porque a gente coloca o nome da pessoa, o material que ela baixou e um gancho que a gente já testou 1000 vezes, que é o melhor gancho, a melhor mensagem que gera maior número de respostas. E aí o SDR entra quando? Quando a pessoa responde. E aí o que a gente teve a sacada? Assim, tem umas 3 semanas que a gente teve a sacada de fazer. A pessoa não respondeu a mensagem. Antes a gente deixava o SDR para fazer o follow-up. Agora a gente pensou assim, cara, se a gente colocar um robô para mandar as 14 mensagens, porque o SDR tinha lá a lista de mensagens que ele manda para a pessoa que não respondeu. Porque existe follow-up em quem não respondeu. Tem gente que abandona a pessoa que não respondeu. A gente não. Isso é importante. A gente trata a pessoa que não respondeu. Então, a gente já chegou na sequência ideal para que a pessoa reaja depois de 14 mensagens. E o que a gente tinha antes, Yuri? A gente tinha que o SDR tinha a disciplina também de olhar quais mensagens eram, olhar para aquele lead, ele está na 5ª mensagem, porque eu já marquei que eu mandei a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. E mandar a 5ª mensagem, pegar lá, copiar e mandar para o lead, trocando o nome, trocando mais alguma coisa. A gente percebeu, peraí, se a máquina fizer isso, a gente colocar essa cadência para a máquina fazer dessas 14 mensagens, que a gente já descobriu que tem que ser essas. E aí essa máquina começa a mandar e só passa para o SDR quando... Claro, o SDR pode pescar qualquer contato lá na hora, para ligar, para fazer o que quiser. Mas passa para o SDR quando essa pessoa responder. Boa. Exato, porque aí olha só que legal. Aí a pessoa respondeu, o SDR já entra. Porque você trouxe uma coisa importante. Olha só. Olha quantas mensagens nós temos de acompanhamento. Porque o que acontece com muita gente, Vini? Manda a primeira mensagem, não recebeu a mensagem, o cliente não respondeu, vai para o próximo lead. Só que a maioria dos agendamentos da Full Sales não vem da primeira mensagem. Vem de processo de follow-up. Ah, isso sim. Vem do processo de mandar mensagem de novo, ficar atrás da pessoa. Ou seja, persegue ela. Então, a automação ajuda o SDR, porque ele consegue otimizar ali as novas leads, mas tem uma automação trabalhando ali, que ele entra no momento em que a mensagem, que o cliente responde aquela mensagem. Opa, respondeu, eu entrei na conversa. E aí você traz a humanização da parada. Porque muitas vezes as pessoas acreditam o seguinte, vendas é humanizado. Pessoas vendem para pessoas. Só que você colocar uma automação,
não significa que o processo vai ser automatizado. Significa que vai ser um complemento para o seu trabalho. O que eu acho errado é aquela pessoa que só bota automação e não coloca humano ali. Exato. Entende? Não coloca humano. Ah, Yuri, mas tem a IA que conversa com a pessoa, bate papo com a pessoa. Tem, mas eu ainda acredito que nada vai superar um humano conversando com outro humano. É conexão, é energia. Entende? Mas uma mensagem ou outra, eu considero que, putz, você deve usar. Agora eu quero te fazer uma pergunta, Vini. Quais são as automações que você acredita ser essenciais para que você consiga gerar bem um time comercial? Legal, legal. Vamos fazer essa resposta bem completa aqui. Primeiro a gente falou da automação quando o lead entra, né? Show. Então no nosso CRM a gente tem várias fileiras, né? Em que o lead entra em uma fileira, ele entra por um caminho, ele recebe uma automação específica. Boa. Tá? Então eu arrasto ele, pum, ele recebe uma mensagem. Isso no Salesforce é muito possível, eu vou chegar lá. Show. Tá? Mas, por exemplo, se eu gero um agendamento, eu sou um SDR, eu vou agendar para um closer. Tá? No momento em que eu agendo no sistema que a gente utiliza, eu automaticamente bloqueio a agenda do closer. Automaticamente, quando eu agendo um cliente, esse cliente recebe um e-mail de confirmação e tem mais 3 e-mails programados para ele receber. No dia, um dia antes, no dia e faltando um pouco para ele entrar no agendamento. Então, o follow-up de processo de mandar e-mail já é automatizado quando ele agenda, com todas as regras, o horário, o nome dele, o nome da pessoa que vai atender ele, porque está tudo linkado, a agenda do closer com esses e-mails. E também a gente usa SMS, porque SMS, todo mundo olha SMS. Então, já que a gente tem o telefone dessa pessoa, já está lá no sistema, já está no caixa dessa pessoa, a gente manda SMS de lembrete. O que a gente está implementando agora? Colocar a voice mail nosso. Meu, seu, ou seja, a gente manda um áudio agradecendo a pessoa, parabenizando e alinhando o que vai acontecer naquele agendamento, naquela conversa, naquele bate-papo. Então, a pessoa recebe uma ligação diretamente do sistema. O sistema entende que tem o agendamento, que tem o telefone, ele disca direto para essa pessoa e a pessoa ouve a nossa voz. E olha que legal. E isso aumenta, consequentemente, o agendamento. Comparecimento. Porque hoje eu estava gravando o EAD de Social Selling, aí estava consolidação, né, de agendamento. O que fazer depois de agendamento? Eu estava gravando essa aula. E eu falei lá que o jogo não está ganho quando você agenda. O jogo está ganho quando o cliente comparece. Exatamente. Né? Assim, a pessoa, agendei, bora! Que top! Mas agora você tem que fazer ele comparecer. Porque senão não adiantou nada você agendar. Né? E eu estava falando sobre isso. E quando você faz essas automações, isso aumenta o compromisso do teu cliente a comparecer. Uhum. Esse é que é o grande lance. Exatamente, com menos trabalho. Com menos trabalho. Porque imagina você ter que parar de agendar para você, SDR, pensar assim, eu vou cumprir todo esse processo. São 4 e-mails, são todos SMS, tem que lembrar, tem que estar disponível na hora para fazer. Então a máquina garante que a gente vai fazer o nosso melhor trabalho para agendar. Se a gente descobrir amanhã que tem que mandar uma carta para casa do cliente, se poder ser automatizado para comparecer para vender, vamos fazer isso. Mas se pode ser mandado por uma máquina, essa carta, melhor, né? E tem outro processo nessa área de pré-vendas. A área de pré-vendas é a que mais tem automação. Uhum. A gente criou também um processo de substituir por SDR. A gente aqui é da maximização comercial total. Então, se o lead entra, a gente quer o máximo de conversão e agendamento possível, que é uma das principais métricas de cada negócio. Então, a gente já tem uma fileira lá, Yuri, que um SDR que tem um login lá do CRM, ele joga para essa fileira e transfere para outro SDR. Ou seja, tentou as 14 cadências, tentou ligar para esse lead milhares de vezes dentro da nossa cadência, não conseguiu que esse lead reaja. Joga ele fora? Boa. Não. Joga ele para outro SDR. E é muito curioso isso. A pessoa não agenda com você, Yuri, por exemplo, mas agenda com a Renata, por exemplo, que entrou em contato com o lead. Às vezes é louco, não tem nem porquê, né? Mas a pessoa, às vezes, com outra pessoa, ela agenda. Por isso que a gente faz a troca. Pô, esse lead aqui não está me atendendo, toma aqui, me dá o teu. E aí acontece agendamento. Só que isso, o que acontece? Em vez do SDR colocar lá, transferir para tal, ele já joga para uma fileira que faz ele arrasta para essa fileira automaticamente transfere, já joga no painel do outro SDR como, esse lead aqui é transferido para você entrar em contato. Boa. E aí, quando ele já está naquela fileira, ele já sabe o processo que tem que fazer.
E assim a gente consegue otimizar também. Tá? Outro processo agora falando de Sales Farming. O Sales Farming é completamente automatizado. Primeiro, o que é o Sales Farming? Show de bola. Sales Farming, a pessoa que está em casa, é um processo, né, criado pelo GOE dos Estados Unidos, que ele é nosso sócio no Brasil para essa metodologia. É basicamente você reviver aqueles leads mortos. Aquele lead que converteu, a gente fez uma venda hoje de Sales Farming, tá? Renato fez uma venda de Sales Farming, R$64 mil. A gente estava na call e aí uma SDR falou assim, fui eu que agendei ele, a Aline, né? Eu agendei ele no primeiro mês que eu entrei na empresa, no mês 6, junho. E a gente vendeu para ele agora em novembro, o processo de Sales Farming. E eu perguntei, Renato, o que você fez? Cara, eu joguei num processo de automação, ele me respondeu e eu fiz a resposta, continuei a resposta para ele. Então, ele tem todo um processo que ele opera, né, essas automações. Essas automações de Sales Farming é para justamente vender para leads antigos. É um cliente meu chamado Farid, né? Até o closer comentou, cara, esse cliente ele é atendido pelo Gabriel, que era outro closer nosso, e aí foi para esse closer agora. Ou seja, o lead ele entrou, não comprou no mês 6, mas comprou no mês 11. Caramba. Né? Então, esse processo de Sales Farming, ele é muito interessante para você trazer faturamento do investimento que você já fez em tráfego. Eu comprei o lead há 5 meses atrás e estou colhendo agora o resultado. Porque eu tenho um processo automatizado e humanizado para colher esse resultado. E aí no Sales Farming, como é que a gente faz isso? Depois que a pessoa passa do ciclo de agendamento, não agendou, por exemplo, um mês, né? A gente trata, cara, a gente recebeu o lead, o SDR tem um mês para tentar agendar ele de diversas formas. Ligando, mandando mensagem, mandando e-mail, mandando direct, tudo, né? Porque nosso sistema ele centraliza tudo. Isso é o maravilhoso da automatização, você centralizar tudo. Né? Então ele pode mandar um e-mail, se tiver associado no Instagram, e dá para você associar no Instagram. Ele manda um direct, ele manda um WhatsApp, ele liga. E depois que ele estressou todas essas possibilidades, trocou de SDR e esse SDR não conseguiu ajudar, aí sim ele manda para o nosso painel, que é outra equipe, que faz a recuperação desses leads. E como eu já falei aqui nesse podcast, tem vezes que o meu SDR que recupera lead antigo agenda mais que o SDR1. Ou seja, chega até a dobrar o número de agendamentos, que é o principal. Né? E nesse Sales Farm aí tem várias regras. Eu montei cabo a rabo, Yuri. Eu peguei e defini todas as regras. Depois eu peguei o meu sistema, que na época era um sistema inferior, que era o Infusionsoft. Infusionsoft é foda. Quem conhece Infusionsoft sabe que é o ponta de linha. Eu pagava R$2.000 por mês só de Infusionsoft. E eu montei lá todas as regras no Infusionsoft. Regra. Testei regra. Então, como é que começa o Sales Farming? Ele começa através de e-mails automatizados, chamando a atenção da pessoa, mais SMS automatizados. Uma semana inteira chamando a atenção da pessoa e pedindo resposta. Assim como o GOE determinou pra gente, ele testou a metodologia dele, aperfeiçoou, mas a gente não faz o SDR mandar os 5 e-mails. Ele coloca a pessoa numa trilha de envio de e-mails e uma trilha de envio de SMS. E aí, se a pessoa responder, ele tira dessa automação e começa a conversa personalizada. Mas ele não manda, ele faz 400 novos contatos por semana. Então, seriam 400 por vezes... Pessoa, por SDR. Uma única pessoa? Um SDR2, né? Ele dá essa vazão. A gente recomenda no começo 250, mas quando ele for mais experiente, ele já sobe pra... É tipo um corredor polonês, né? Pois é, cara. Uma hora tu vai cansar, ou tu vai me bloquear, ou tu vai me responder, irmão. Então ele teria que mandar 2.000 e-mails, cara. 2.000 e-mails. E ele só arrasta para uma fileira e o sistema vai mandando dia a dia automaticamente até a pessoa responder, né? Durante essa semana. Então ele manda, e claro, com o nome da pessoa, com tudo sistematizado. Então ele teria que mandar 2.000 e-mails, não, ele arrasta pro lado e ele manda esses 2.000 e-mails muito facilmente. SMS também. Ele arrasta e manda SMS 3 vezes na semana. E na próxima semana, aí sim ele pega todas as pessoas que responderam, que em geral ele constrói uma lista boa, porque os e-mails são muito apelativos, a copy é muito persuasiva, realmente chama atenção, a abertura é fantástica, chega a 25% de abertura. Uma taxa altíssima de resposta também. Resposta SMS, porque a gente fala, manda o SMS assim, ó. Eu te mandei um e-mail muito importante, chegou a ver, você pode responder por lá? Então toda a copy faz a pessoa, caramba, alguma coisa está acontecendo. Então tá, passou dessa semana que manda esses e-mails, aí ele entra em contato em WhatsApp, ligação com toda essa lista
e com a lista também que não respondeu. Mandando WhatsApp, prospectando e ligando. Então ele tem um trabalho humano, mas o que ele fez? A máquina fez? Aumentou a consciência desse lead sobre alguma coisa. Às vezes ele liga para uma pessoa, a pessoa, cara, eu não respondi, mas vi que tem uma coisa interessante acontecendo, me fala aí. E aí ele, claro, persuasivamente, no telefone quem treina muito, a máquina não consegue ligar, no telefone ainda não, sabe? E se passar por um humano, ele convence a pessoa que tem uma oportunidade para ela agendar. E agendar ela. Mas se não tivesse esse processo de automatização, não daria certo. Aí depois, na próxima semana, já tem a semana do webinar. Ou seja, pega todas essas pessoas, automatiza para mandar e-mail, SMS, para direcionar a pessoa para um webinar. E aí a gente consegue dar vazão para o Sales Farming e dobrar quase o número de agendamentos com processo de humano com máquina. Aí tu vê, né, o quanto que esse processo ele ajuda você e complementa o lance, né? Porque isso é importante. Não é tirar o humano, é ajudar o humano. Né? Às vezes a galera acredita que a automatização é tirar o humano. Não, a gente acredita que é somar com o humano. Tem umas linhas aí que querem botar automatização em tudo, né? Por exemplo, teve um cara que estava fazendo um processo de Hunter com ele falou, não, aqui é tudo automatizado, 100%. Aí eu falei assim, cara, eu imagino que a tua taxa de conversão não está... Eu imaginei, né? Não cheguei a falar, mas eu falei assim, imagino que a taxa de agendamento dele não está boa, que o comparecimento dele não está bom. Eu imagino, não sei, né? Pode ser que eu queime minha língua. Mas eu acredito, porque eu acredito no humano lá na ponta. Nada vai substituir o humano. E sim a IA soma. Agora a IA, né? O ChatGPT veio com um novo processo agora louco também, né? Que tu consegue montar cargos dentro do ChatGPT, né? Exatamente. E aí, Yuri, o que você acredita? Soma. Eu estava aqui, o Thales Leirei estava aqui com o Fábio, e eles estavam gravando, e o Thales falou que agora ele consegue criar automatizações para ajudar o SDR. E eu achei legal, porque o Thales ele é sempre sendo focado em automatização. ManyChat e tal. E ele falou aqui, ajudar o SDR. Né? Tu monta uma cadência que contribui, que ajuda essa pessoa. Não exclui o SDR. Eu achei muito interessante as coisas que ele trouxe, do voice e tal. Basicamente, que você também está trazendo. Né? Então, acredito nessa ajuda, nessa contribuição e nessa soma. Tá? Vini, vamos falar um pouquinho de CRM, que eu acho importante. Bora. Porque o que dá para fazer num SRM de times comerciais, né? O que a gente consegue fazer dentro? Qual a automação que a gente consegue colocar dentro de um CRM de SDR, de Closer, de Hunter, de Social Selling? Quais são as automatizações? A gente coloca tudo integrado, né, Yuri? Hoje a gente utiliza um software chamado High Level. O High Level ele é o top 1 dos Estados Unidos hoje para quando você quer controlar um all-in-one, né? Ele tem ligação, ele tem e-mail, ele tem WhatsApp, ele tem Instagram. Então, a gente consegue integrar tudo com dashboard. Então, cada painel, a gente definiu as automações determinadas para serem gerado o máximo resultado. Então, a gente consegue hoje, com programação, com webhooks, com desenvolvimento, a gente consegue basicamente tudo, né, que a gente consegue automatizar. Né? Claro, a gente usa integrações complexas, mas, né, depois de pronto, a gente consegue fazer com que o nosso sistema performe bem. Então, desde regras assim, agendou o horário, tirou da agenda do Closer o horário, disparou e-mails, como eu falei, mandou para a coluna Natal, transferiu para o SDR ou transferiu para o Sales Farming. No Sales Farming você pode mandar e-mails automáticos com o nome do próprio SDR. Então, no Instagram também a gente associa todos os directs, eles entram lá e a gente faz o social selling através de um campo de vendas, de um CRM, que também tem regras se a pessoa agendar. Então, basicamente, hoje a gente está com a liberdade total de agendar, de criar lá no nosso CRM essas regras automatizadas. Só que é muito importante, Yuri, que sabe que eu quebrei muita cabeça antigamente, que eu não tinha um software que concentrava em tudo ou não acreditava. Primeiro, quando a gente ouviu lá de softwares que concentravam tudo, eles não funcionavam. Não. Né? Então, a minha primeira objeção, quando me trouxeram o High Level, era, cara, não funciona. Isso é impossível, isso é o paraíso. Tá, legal. Faz tudo, não faz nada. Isso é o paraíso, mas eu não acredito. Cara, se funcionar o paraíso.
E aí eu ouvi do nosso mentor, né? Eu e o Yuri, a gente se conheceu através de um grupo de negócio, né? Na real, a gente se conheceu antes, né? Mas um pouquinho, uma semana antes, cara. Eu me lembro quando a gente se conheceu. Eu tava sentado no sofá e você chegou. Mas já é nessa imersão. Foi nessa imersão. Foi nessa imersão Aí lá grupo. a gente ficou junto, conectou e tal. E aí, só que o nosso mentor, que é o cara que é um dos maiores lá dos Estados Unidos em faturamento, já faturou mais de 250 milhões de dólares, ele falou muito do high level, falou, cara, a sensação hoje tá o high level. Aí uma pessoa me apresentou, ele falou, aí eu fui pesquisar, meio cético, só que eu vi, o Yuri já estava usando o high level. E realmente o high level, ele agrupava tudo. É uns indianos malucos, assim, nerd pra caramba, que se enfiaram num quarto durante anos e criaram... É absurdo, assim. É só um negócio indiano muito... mesmo? É indiano, cara. Os caras tudo indiano. Sabia não? E aí, assim, na conferência anual, assim, lotada a conferência anual, só os caras muito brabos, Frank Kern, Joey, Dan Locke, toda essa galera usando. Aí eu comecei a confiar. Porque eu fiquei muito desconfiado. Primeiro eu tinha o Infusionsoft, que era o top 1 dos Estados Unidos para e-mail marketing e automação. Mas assim, eu tinha que integrar ele com o Calendly. Eu tinha uns 5 softwares para fazer o que o High Level faz hoje. E tudo sem poder realmente integrar. Aí quando o High Level trouxe esse dashboard integrado e você tem uma visão do teu negócio e todas as automatizações lá dentro, cara, foi paraíso. A gente teve que mergulhar de cabeça, né, no High Level. E hoje a gente já dominou, já fez EAD de High Level, já fez playbook de High Level. Amanhã a gente vai fazer um treinamento com os acelerados para implementação de High Level, que a gente conseguiu na nossa conta. A gente gera contas de revenda, né? Mas a gente não comprou nada para eles e falou, olha, a gente sabe que é importantíssimo você ter essa visão do seu negócio, essas regras. Qual que é a vantagem? A gente aperta um clique e tudo que a gente fez com programador, com gestor de projeto, com pensamento de campo de batalha, a gente entrega para eles. Uhum. Porque a gente sabe que é essencial você dominar essas regras, você automatizar seu processo, porque hoje é foda você ficar cobrando tarefa da pessoa que é básico dela fazer, mas às vezes ela não faz. E você gasta energia sua cobrando, energia vendo se ela fez, energia, cara, dando esporro às vezes se ela não fez, ou mandando embora porque ela não fez. Então, hoje, né, em 2023, 2024, você não ter esse processo automatizado, você vai tomar muita porrada. Por isso que a gente, depois de ter o high level, de configurar ele, usar ele na máxima potência, a gente viu o resultado fantástico que ele trouxe aí para as nossas operações. E só para vocês entenderem também, vou detalhar o processo, como funciona no nosso high level, nossa automação, para a galera entender, tá? O lead pinga lá no CRM do SDR, que é uma pipeline. Vai lá e pum, SDR. E aí o SDR começa as interações, né? Até 14 cadências, mas começa ali, tal. Agendou, ele passa para o agendamento. Quando ele passa para o agendamento, automaticamente dispara um e-mail para a pessoa, um SMS para a pessoa e cai na agenda do closer. E ele some do SDR. Ele não é mais do SDR o lead. E aí pinga lá no closer, agendado. Aí o closer vai e atende essa pessoa, ou não. Se ele não atender, a pessoa deu no-show, o closer arrasta para a pipeline no show, ou reagendar, e ele volta para o SDR. Uhum. E aí some do closer. Isso faz, essas automações, essas regras de negócio, faz com que a pipeline do closer não fique poluída, do SDR também não fique poluído, e cada um tenha responsabilidade em cada etapa do lead. Porque qual é o grande lance? O SDR ele vende o agendamento. E o closer vende produto ou serviço. Isso, exato. Entende? Me perguntaram, esse SDR vende o produto? Não. Ele vende agendamento, exceto se ele entender que o lead não é qualificado por produto mais caro e ele tem um produto ali de R$300 que ele vê que encaixa, ele tenta ali vender para a pessoa ali, talvez, aquele produto de R$300 porque vai ajudar naquele momento. Pode fazer isso? Pode. Algumas pessoas gostam, outras pessoas não. Aí vai de cada regra de negócio. Mas isso facilita, né, Vini, o processo. Né? E quando a agenda também dispara para a pessoa uma automação. E aí chega o e-mail da pessoa, manda um recado, aí tem como mandar um voice, tem como mandar um SMS, e assim vai fazendo. Né? Então, só para detalhar para a galera,
Exatamente. como funciona pra galera entender ali É. e coisar. E A o gente CRM... tem 4 painéis, né? Opa, 4 painéis, Legal. A gente tem o primeiro de até 5 se a gente contar a prospecção. Aí faz a prospecção, tem um painel só de prospecção. Uhum. Então isso que você falou é muito interessante. A pessoa não fica com o painel poluído, porque ela só olha aquilo que vai trabalhar, que nem a nossa mesa de trabalho, né, Yuri? Se você não está usando um livro, um caderno, o que adianta estar aqui na tua visão, tá espalhado, você só vai te prejudicar mentalmente. Você está trabalhando com isso aqui, você só tem isso aqui na tua mesa. Exato. Então o closer, ele só vai ver os agendamentos, o que ele tá de follow-up para fechar, o que tá de negociação e acabou. Se não é mais dele, ele pega e joga para outra pessoa. O SDR1 é a mesma coisa, para que ele vai olhar o que está sendo prospectado, que é outra equipe, por que ele vai olhar para quem é o social seller que está fazendo os agendamentos via contatos de direct do Instagram, ele olha só o funil que ele precisa só entrar em contato e ligar para essas aplicações, ele precisa só fazer follow-up com esse pessoal, ele foca lá. Se o lead não respondeu, passou da cadência de respondeu, ele sai daquele painel, ele não está mais naquele painel, ele vai para painel de sales farm. Perfeito. Para ele focar, cara, eu tenho 30 oportunidades aqui, 40, 50, eu vou tratar essas aqui. Entrou mais 20, mas saiu mais 20. Isso é importante pra caramba. Então, os painéis que a gente tem, vamos lá, prospecção. Então, nosso time de prospecção tá lá jogando. Mais conhecido como Hunter também? Sim. Pode ter o nome Hunter. de Hunter. Né? É uma equipe que só prospecta. Tem o de social selling, que a gente gera interações via direct. A gente tem um processo muito forte de gerar conversas através do direct que geram agendamentos. A gente tá aqui fazendo o podcast, o meu WhatsApp tá pipocando aqui com o time batendo papo com o povo tentando agendamento. Exatamente. Vendendo agendamento, né? Exato. E aí tem o terceiro, que é de funis, ou seja, a gente entende que as campanhas de marketing, elas atraem através de funil. Eles vêm por uma comunicação totalmente diferente de quem está prospectando e totalmente diferente de quem está conversando via direct com potenciais clientes. São pessoas que se cadastraram ou para baixar o material ou para dizer, olha, eu tenho interesse numa demonstração dos seus serviços ou produtos, ou tenho interesse em participar de uma sessão de diagnóstico, uma sessão de descoberta. Então a gente tem outra equipe que trata aqui, porque é especialista em quê? Para esse tipo de comunicação. E aí a gente tem, aí sim, o painel do closer, que é o quarto painel. Bom. O closer faz o quê? Ele é um profissional especialista em apresentar da melhor maneira possível, em fazer rapport, em quebrar objeções, em apresentar as nuances do produto, em personalizar aquele atendimento para o cliente. Então ele não faz esse processo de gestão de agendamento que o SDR faz muito bem. Mas ele é um cara muito bom de apresentar, negociar, fechar, quebrar a objeção e pegar o pagamento. Então ele só olha para as pessoas que estão agendadas ou pessoas que ele está no finalzinho da negociação. Boa. E aí tem o quinto painel, que é de sales farming. Ou seja, o closer não conseguiu vender, ou esses SDRs não conseguiram agendar, jogam para o painel de sales farming, que é aquele, né, extrair os bagaços da laranja e tirar suco de lá. Que é esse processo que eu comentei. Então a gente tem 5 painéis diferentes, todos eles com regras automatizadas para auxiliar a performance do nosso time. E aí, cada um no seu quadrado. Né? Lembrei daquela música, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Mas cada um no seu quadrado, cada um vê o que tem que ver. Não fica aquela doideira lá, aquela confusão, e aí otimiza a produtividade. Então, assim, se você que acompanha a gente, uma das automações, uma das tecnologias que, se você tem time comercial, você é obrigado a colocar CRM. E sabe o que é mais louco, Vini? Muita gente não sabe nem o que é CRM. Não sabe o que é CRM, pessoal, não sei. Como é que você faz coisa? Na planilha do Excel. Cara, como é que tu quer um time de alta performance usando planilha de Excel? Cara, isso não vai rolar. Né? Então, a gente vê várias regras ali, o CRM facilita muito a vida do vendedor, do SDR, do closer, do Hunter, do Social Set, de todos aqueles que estão envolvidos no processo. Né? Então, facilita muito. E a tecnologia é isso. Exatamente, Yuri. Olha que interessante. Em geral, quem aparentemente sai ganhando com o CRM é o dono do negócio. Por isso que fica aquela insistência louca, né, de fazer com que a equipe use CRM. Que dono de negócio não teve já que passar por isso? Você tem que usar o CRM. A equipe não querendo usar porque gasta tempo e não tem retorno. Porque qual que é o discurso do dono do negócio? Para eu ver os números. A pessoa que está vendendo, ela entende que é importante para você, mas é importante para ela? Não.
O ser humano, ele faz aquilo que é do interesse dele. Eu quero é vender, pô. Pois é. Ligar pro cliente. Pois é, ele quer entrar em conta. Se ele é um bom comercial, ele sabe que o tempo dele se dedicando a vender vai dar mais frutos para ele e para você do que cadastrar no CRM. O CRM é só importante para você, a não ser que o CRM ajude ele. Ou seja, se é só um CRM para registrar o que o comercial fez para você ter métrica, é difícil você fazer com que a tua equipe faça, a não ser que você esteja lá no chicote todo dia. Entende? E aí é a hora gerencial, é você não focar no teu negócio. É o teu gerente ter que fazer isso. Se ele sai da tua empresa, isso aconteceu. Já vi uma história assim. Da pessoa tá montando um processo comercial, sai o gerente de vendas, não tem processo nenhum automatizado, a equipe vai para baixo. Ou seja, o CRM ele tem que ajudar a tua equipe comercial. Então, a automatização ligada ao CRM, aí sim que você convence a pessoa de estar fazendo. Pô, a pessoa que fez a venda hoje Sales Farm, tá, pô, feliz da vida. Por quê? 70% do trabalho braçal, 75% do trabalho braçal foi a máquina, através do CRM. Ele estava lá só operando. Então é muito importante você não tratar o CRM, por exemplo, a gente usava antigamente Pipe Drive. Cara, o que eu insistia, né? Eu paguei até uma consultoria de 25 mil só para criar processo comercial. Foi há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás. Eu paguei essa consultoria, a gente foi pro Pipe Drive, cara, era um inferno ter que cobrar o pessoal o Pipe Drive. Mas a gente cobrava e fazia acontecer. E daqui a pouco tava tudo no Pipe Drive. Mas o pessoal reclamava, Vinícius, a gente gasta muito tempo depois que faz um agendamento só para cadastrar no Pipe Drive. Que eu cobrava, cara, 3 agendamentos, 4 agendamentos por dia, vamos lá para 5. Aí falava, Vinícius, toda vez que a gente faz um agendamento, é pelo menos meia hora, que eu tenho que cadastrar no Pipe Drive, eu tenho que anotar as informações para o closer lá, eu tenho que jogar no Calendly, ou seja, o Pipe Drive não estava conversando com o agendamento, nem ainda tinha que mandar para o closer. Eu tinha que fazer 4 tarefas de processos administrativos. Nossa, que rolê. Pois é. Agora, imagina se você cadastra no CRM, já está automaticamente na agenda do closer, já bucou a agenda dele, já está automaticamente ele informado que ele recebe uma mensagem automatizada que foi feito o agendamento. Então você reduz o tempo e ainda faz você ter uma performance maior de agendamento. Aí é muito mais fácil. É muito fácil, cara. É muito fácil fazer a equipe fazer o que tem que ser feito de CRM. Você tem toda a visão e ele consegue produzir mais e vender mais. Cara, perfeito, perfeito. É isso. E para ser bem sincero, o CRM, quando você atualiza automaticamente, você não perde tempo. Você que é um closer aí, que está aí, você que trabalha com vendas, time de alguém, quando você atualiza ele frequentemente, você não perde tempo. Então, se você trabalha como closer e etc., ou você é um expert que usa CRM, deixa ele sempre aberto na tua frente. Entende? Um bom CRM com todas as automatizações, por exemplo, nosso CRM, a pessoa agenda, já coloca informação, já dispara, já entra na agenda do closer, dispara o e-mail para o closer, dispara o e-mail para a pessoa, tudo num lugar só. Já gera relatório, gera vai para o relatório, dashboard. e aí você consegue automaticamente não perder tempo. Agora, se você fica o dia inteiro atendendo, aí tu tá cansado, aí tu vai atualizar CRM. Atualizar CRM de 5 agendamentos, 6 agendamentos que você fez. Porque tem que, ao invés de você ir fazendo aos poucos ali, ó, conforme for saindo. É claro que às vezes tem uma call que dura mais do que o previsto. Né? Às vezes tu entra para fazer call de 30 minutos, tu fica 2 horas com o cliente, né? Para convencer ali. É claro que acontece isso, mas isso às vezes, na grande maioria, você sai, aí vai tomar água, em vez de atualizar ali rapidinho o CRM. Por isso que aqui a gente gosta de botar 1h30, né, Vinícius? Porque geralmente o atendimento dura 1 hora, a pessoa tem 30 minutos ali para levantar, tomar água, fazer a leitura do próximo lead e dar uma atualizada no CRM. Exatamente. E aí facilita o teu trabalho, facilita o trabalho de quem te contratou vai estar mais feliz, porque vai ter todas as informações e o trabalho vai fluir da melhor forma possível. Totalmente. Totalmente. Vini, eu acho que é isso. Acho que é isso, doutor. Creio que quem está em casa já vai abrir o olho, levantar as orelhas para automatizar. Fica um convite também, caso você queira conhecer como é que a gente faz essas regras. A gente tem nossos contatos aí.
para você participar de uma call de diagnóstico, ver onde é que a gente pode ajudar no seu processo comercial. Lembrando que você vai extrair valor e aí, ao final, a gente apresenta as soluções diversas que a gente tem da Full Sales. A gente tem uma quantidade diversa de soluções. E se você entender que alguma dessas soluções vai te ajudar em alguma coisa, seja bem-vindo para a gente apresentar os detalhes para participar do ecossistema. Mas também te convido para você que quer baixar também materiais, planilhas, entrar no Master Sales Script, que é um script completo de vendas. Tá os links aqui na descrição. Você tem vários materiais 100% gratuitos que você pode já usar e aplicar nas suas empresas, que a gente usa nas nossas operações comerciais, que batem 30 milhões de reais, 40 milhões de reais por ano. E o Master Sales Script, eu não sei se vai estar de graça até quando você clicar, né? Então, se eu fosse você, eu clicaria agora e baixaria. Yuri, bem lembrado, tem no Ele nosso... vai ser pago. No backlog, no nosso ClickUp lá, já a tarefa para ele ser pago. Eu tô falando sério, tá? Se você tá vendo isso aqui. Ou seja, clica logo e aproveita quando tá de graça. Muito obrigado pela sua presença. Antes de sair desse podcast, já deixa aqui o seu like, dá o seu joinha ou dá o dislike. Se tu não gostou, faz alguma coisa. Dá dislike, dá like, ajuda a gente, porque quando você faz isso, o Instagram entende que esse conteúdo é relevante e ele começa a mandar para mais pessoas. Então, por isso que a gente sempre pede, cara, deixa o seu like, gera comentário, né? O Ryan, tem um player, o Ryan, ele fala, cara, sai apertando o teclado aí, aperta o Enter. Sai apertando o teclado, aperta o Enter. E fica escrevendo e apertando o Enter para que esse podcast possa ser enviado para mais pessoas, para que elas possam ter acesso a esse conteúdo riquíssimo que a gente passa aqui toda terça-feira, às 20h30 da noite. Então, muito obrigado. Dá o seu like, curta, compartilha esse vídeo, esse podcast com alguém. Se inscreva no canal, ative o sininho também para ser avisado assim que sair vídeo novo. A gente vai botar corte, né, Vinícius? A gente vai botar alguns cortes aqui, alguns shorts aqui. Então, deixe seu sininho ativado, porque quando piscar no teu telefone, Full Sales System postou, corre, porque é conteúdo relevante e vai te ajudar. E às vezes, Vinícius, é uma sacada. Uma vez eu escutei uma pessoa falar uma coisa muito interessante. Ela falou assim para mim, Yuri, quando eu vou fazer um curso, quando eu vou fazer um treinamento, quando eu vou assistir um vídeo, quando eu vou assistir um podcast, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu coloco a seguinte mentalidade em mim. Eu vou lá, escutar uma coisa, pegar uma sacada que vai revolucionar o meu negócio. Então, às vezes, você não aproveita 100%. Porque não dá. Mas, às vezes, é uma única sacada que vira o teu jogo. Então, qual é a única sacada que tu pegou hoje que vai virar o teu jogo? Coloca aí embaixo e até semana que vem para mais um podcast comercial Faixa Preta. Tchau, tchau. Abraço, valeu.